Ok. Representante dos supervisores escolares, conselheiro Marcos. Presente. Representante dos orientadores educacionais, conselheira Edna. Presente. Representante dos inspetores escolares, conselheiro Ricardo. Presente. Representante dos professores, conselheira Lourdes. Presente. Representante dos diretores de unidades, conselheira Jaqueline. Presente. A presidente, conselheira Ana Lu. Presente. Representante do CEP Lagos, conselheira Denise. Presente. Representante do Cinep, a Marisa justificou a ausência. Representante do Simprolagos, conselheiro Gabriel. Gabriel entrou, mas eu acho que ele caiu. Não o vejo mais na sala. Pode continuar. Representante do Uniamacap. O Elias também entrou e saiu. Ele não se encontra no momento. Representante dos conselhos escolares, conselheiro Marcos Pugirá. Presente. Representante da ONG Cabo Frio, conselheira Andressa. Presente. 9 conselheiros. Patrícia. Temos quórum, então. Nesse momento, então, fazendo a condução a pedido da presidente, coloco o documento, o parecer CME 05 de 2025, oriundo da Câmara de Planejamento, Legislação e Normas, que se refere à aprovação da proposta da Política Municipal de Educação Integral em Tempo Integral, referente às unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, que oferecem a referida modalidade de educação básica. Em análise, se tiver algum conselheiro que queira fazer o uso da palavra para emendar, retificar qualquer dado do parecer que já é de conhecimento dos conselheiros, pode fazer o uso da palavra nesse momento. Não tem, deixa eu ver se alguém pediu a palavra aqui. Denise. Fui eu. Assim, é impossível passar por esse processo sem mencionar a dissonância que há entre, por exemplo, o município de Cabo Frio e o governo do estado e o país no que se refere à modalidade de ensino médio. Cabo Frio, na contramão do que fez as demais redes, manteve uma integralidade no ensino médio que a gente sabe que é um projeto para acabar com o ensino médio municipal, porque todos nós sabemos que a manutenção da integralidade no ensino médio, sem financiamento desses alunos para que eles não abandonem a escola, é uma política conhecida por todos nós de finalização da oferta dessa modalidade no âmbito do município. Então, assim, o ano passado a gente já denunciava isso, que a presença, a manutenção do ensino médio integral no município de Cabo Frio era um projeto para acabar com a oferta dessa modalidade no âmbito do município. Os alunos não querem, os responsáveis não desejam, e a prefeitura impõe, goela abaixo das comunidades escolares, a integralidade da educação do ensino médio municipal sem o financiamento dele. Porque se você tiver uma política de permanência, concordo, beleza, dá certo, mas nos moldes que a gente tem hoje, é para poder acabar com a oferta da modalidade do ensino médio municipal. É um passinho para isso. Então, assim, como não tem abstenção, eu vou fazer um voto separado, desse parecer, vou votar contra o parecer, por conta dessa inserção do ensino médio no parecer do professor Fábio. Eu vou fazer o voto separado, mas eu sou totalmente a favor de todo o resto do parecer. Então, acho que a política é acertada para a educação infantil, acertadíssima para a educação infantil,
É uma política que a gente luta e defende no ensino fundamental, mas que a gente não pode aceitar que a prefeitura feche os olhos para a realidade dos fatos, que é que a comunidade de escolar, né, pais, alunos, professores, ninguém concorda com isso, ninguém. Então, assim, eu não vou alterar o relatório do relator, mas vou fazer um voto em separado contrário, já estou justificando, eu sei que a justificação de voto é posterior, mas eu não vou falar depois, então aproveitei para falar agora. Eu tenho desacordo com a forma com que o relator apresentou a proposta para o ensino médio. Concluí. Não temos mais ninguém inscrito para fala, então vamos colocar em votação aqueles e aquelas que tenham discordância da aprovação do parecer do CME número 5 de 2025, que se manifeste agora, por favor. Professora Denise se manifesta em desfavor, né, conforme a fala dela. Então, nós vamos fazer a anotação do voto em separado, tá, Denise? Você manda pelo e-mail para a gente compilar com o parecer. E, consequentemente, temos 9 presentes na sala, com 8 votos, o parecer está aprovado. Votado o parecer 05 de 2025, aprovado. Na sequência da pauta, senhora presidente, vou retomar aqui a pauta. Nós temos o relatório... 4.2. Item 4.2, né? Isso, relatório da visita do dia 24/6, foi o último dia de visitação, que foi atendida a solicitação. Patrícia, perdão, eu acho que a conselheira Denise está com a mão levantada, não sei se é para dar seguimento ao tema anterior, antes que nós passemos para outro. Eu entendi que ela até abaixou, é porque o voto dela era separado, ela se manifestou. Foi isso, né, Denise? Pensei nisso também. Isso mesmo, foi só para se manifestar com voto em separado. Então, a gente vai aguardar o voto em separado, tá, Denise? Você manda para a gente. Voto em separado de Denise. Nós temos, então, a visitação do dia 24, como de costume, né? Após a visitação, os conselheiros presentes fazem o relato da visita, ou das visitas, né? Que foram possíveis serem feitas no dia previsto. Então, estiveram nessa visitação a Andresa, foi isso, Andresa? E a Jaqueline, se eu não me engano. Eu estou com o relatório aqui também. Vocês podem ficar à vontade para falarem, ou se quiser ler, a gente pode passar aqui o relatório também. Só lembrando que esse relatório, ele é referente à escola, à EMEI Professora Maria Salvadora Silva, que é a escola na qual a supervisora Miriam Guimarães, professora supervisora escolar, solicita informações sobre turmas multisseriadas. Então, no ato da visita, foi dado prioridade para a visitação a essa EMEI, né, essa Escola de Educação Infantil, para verificar, dentre outras questões, né, na visita da escola, a questão que foi denunciada pela supervisora em relação à multisseriação das turmas, né, que estariam sendo multisseriadas. Eu acho que, nesse sentido, podemos ouvir, então, o relatório das pessoas que estiveram presentes, conselheiras que estiveram presentes na visita, que foi a Andresa e Jaqueline, e, na sequência, a gente retoma, porque o Ricardo, acho que quer falar também, e os outros conselheiros que quiserem se pronunciar. Andresa, Jaqueline, fiquem à vontade. Posso fazer a leitura também do relatório, tá? Se vocês preferirem. Olha só, eu estou bem no celular. Eu preferia que você lesse, porque para mim é complicado no celular. Tá bom, querida. Então, foi Cabo Frio, 24 de junho de 2025, às 15h30. Foi uma visitação de apuração de denúncias na Escola Municipal Professora Maria Salvadora Silva. É uma EMEI, né, uma escola de educação infantil, que fica na Maria Joaquina, em Cabo Frio. Foi
Aqui a situação de infraestrutura foi indicada a questão do muro, com uma infraestrutura precária, sobre a manutenção de limpeza, didática, equipamentos, entre outros, estava satisfatório. O espaço extraclasse, né, quadros, pátios, calçadas e entradas, merecendo atenção, sem espaço apropriado. Quantidade de profissionais na UEA estava satisfatório. O atendimento da equipe técnico-pedagógica a nível SEMI na escola, se há encontros de avaliação, formação, estudos, foi respondido que sim, que há esses encontros. Sobre o conselho escolar, né, se encontra em funcionamento, é dito que sim, tá? E que no calendário escolar, no dia 27 de maio, última reunião ocorrida, não tem ata pronta, e a observação é que o mural, só as prestações de fevereiro de 2025 estavam disponíveis. As considerações finais foram que foram informados através de e-mail que fizeram reunião com os responsáveis e foram até a SEMI, porém, até o momento, estão aguardando, pois não houve retorno sobre o assunto. Vale ressaltar que a supervisora não estava presente no momento da visita, né, provavelmente, sendo o atendimento feito pela dirigente de turno, Adriana. Pelas considerações do conselho, foi dito, essas foram as considerações da unidade de ensino. E das considerações finais do CME, dos representantes do CME, foi solicitar a verificação do quantitativo de alunos por turma no GEDUCA, a fim de confirmar a informação da dirigente, pois não foi apresentado o livro de matrícula. Considerar a necessidade urgente de convocação dos 9 alunos em fila de espera para o pré-2, solicitar a proposta da SEMI quanto à multisseriação das turmas para apreciação e discussão, convidar a supervisão e direção a supervisão e direção a se manifestar quanto à denúncia feita. Assinou aqui a Adriana Maila Pereira Lourenço, dirigente de turno, e também as conselheiras Andresa e Jaqueline. Aqui nós temos um quadro de turmas, pré-1A, 19 alunos, pré-2B, 18 alunos, pré-2A com 20 alunos e pré-2B com 20 alunos. Temos também, isso no primeiro turno, que são 4 turmas. À tarde, temos pré-1C, 20 alunos, pré-1D, 20 alunos, pré-2C, 19 alunos, pré-2D, 20 alunos e creche 4A, 13 alunos. Esse é o relatório e tem uma observação que fala que não sabe informar a metragem da sala. São 12 docentes, sendo 7 concursados. São 9 auxiliares de PCD e 1 de creche. Esse é o relatório. Denise, com a fala. Então, a minha pergunta é, a denúncia era da multisseriação, não era? Sim. E aí não tem a multisseriação? Vai ter? Como é que é? Não entendi. É porque pelo quantitativo de alunos ali não tem por que multisseriar. O limite não é 20, está com 18, 19, na que tem menos? Não entendi bem. Vai multisseriar e ter 40? Não, não é bem isso não, Denise. Vamos ouvir, então, a Jaqueline e a Andresa, que tiveram... eu gostaria de esclarecimentos. Bom, vamos lá. Foi explicado pela dirigente que estava presente, né, que a proposta inicial seria pegar essa turma de creche 4, que só tem 12 alunos, né, juntar com as crianças do pré-1, que são mais novas, que fazem aniversário ao final do ano letivo, para equiparar mais ou menos as idades, e abrir vaga neste pré-1 para acomodar as 9 crianças de pré-2, porque as turmas de pré-2 já estão no limite. Essa era a proposta. Então é multisseriar e passar do limite. E passar do limite. Não, passar do limite não, são 20 crianças. Mas e qual é a metragem? Todas elas são grandes. Eu pedi para justamente colocar aí, que é para não surgir dúvida. Só que eles lá não sabiam me dizer qual era a metragem da sala. Mas a metragem é só para saber se é pequeno, porque se é grande não vai botar mais, a gente tem limite, sim, né? Então, já tem 20 nas outras salas, estão normalmente os 20 acondicionados lá.
tá? Então, não iria ser mais do que 20. Porém, eu gostaria que tivesse a metragem. Só que não pôde ser informado porque a pessoa que estava lá não sabia. Eu não entendi muito qual é a solução, não. Eu Mas posso... pode. Não, a solução... A proposta foi essa, mas existe uma outra solução que foi proposta. Ok. Né? Eu acho que se o Ricardo quiser falar também, não tem problema, porque a gente conversou sobre isso. E tem outra coisa. Eu gostaria que ela também indicasse a quantidade correta do Geduca, porque eu não tenho acesso à página dela do Geduca. E, na hora, a pessoa que forneceu a quantidade de alunos pegou de uma folha de papel, não era do diário de secretaria, e também não era do Geduca aberto. Então, eu gostaria que tivesse também sido informado pelo Geduca, entendeu? Para saber exatamente se é aquilo ali que está ali, entendeu? Se saiu, se é aluno ativo. Tá. Jaqueline, então, vou perguntar se a Andresa ainda tem algum acréscimo ao relatório da visita, e na sequência eu proponho fazermos a leitura da denúncia para entendermos o fato em si, né, relembrar esse fato, e aí na sequência o Ricardo tem a palavra. Pode ser, Ricardo? Com certeza, Patrícia, eu te agradeço. Então, vamos lá. Então, Andresa, tem algo a falar? Fica à vontade. Se não, eu vou fazer a leitura integral do documento que chegou no CME. Né? Cabo Frio, 7 de junho de 2025, eu, Miriam Araújo Guimarães, professora supervisora escolar, efetiva na EMEI professora Maria Salvadora Silva, vem em meu nome e também em nome das professoras Maraísa Costa Gama, Adriana Santos Gonçalves, Ana Paula Pezzini, Letícia Couto da Costa Santana, Marlene Alves de Souza, Giovana Pereira dos Santos, Maria Adelaide Rosa Silva e a professora orientadora educacional Maria Célia Santos Souza, também efetivas nesta mesma unidade de ensino, além das outras professoras Jaqueline dos Santos Oliveira, Júlia Guarilha Mendes, Vitória Lima e Shirley da Silva Canazaro, solicitar informações e ainda, se possível, intervenções junto à Secretaria Municipal de Educação sobre a ação de transformar algumas turmas em turmas multisseriadas, com o ano letivo em curso, não considerando a realidade da escola. A diretora-geral, Carla dos Santos Azevedo, informou ter sido solicitada a comparecer à SEMI no dia 3 de junho de 2025, sendo, segundo ela, atendida pelo setor de matrícula quando o senhor Ricardo Andrade, responsável por este setor, apresentou a demanda por vagas da etapa pré-2, constando 9 alunos na fila de espera, havendo uma cobrança do Ministério Público para que essas matrículas sejam efetivadas. A diretora informou não haver concordado com essa reorganização das turmas, propondo a utilização de uma sala que encontrava-se vazia durante o primeiro turno, cujas argumentações não foram aceitas. Foi decidido pela SEMI que a creche 4, que no momento possui 12 crianças, seja multisseriada com a turma de pré-1, totalizando 20 crianças com um PCD, em uma sala muito pequena que não atende à metragem estabelecida por lei para cada criança, em que haverá superlotação devido à falta de espaço suficiente para atividade básica, dificultando a realidade da rodinha e atividades lúdicas em geral. Situação essa que é agravada pela ausência de um parquinho, de um pátio com cobertura para a realização de jogos e brincadeiras em dias chuvosos ou de sol intenso. Além de todas as dificuldades citadas, querem reduzir ainda mais o espaço nas salas com agrupamento de 20 crianças. Cabe destacar que estamos falando de crianças muito pequenas, e que as crianças da creche não atingiram ainda sua autonomia, havendo muita dependência das professoras, conforme consta em seus relatórios. Também foi solicitada a multisseriação da turma pré-1 com crianças de pré-2, objetivando também totalizar os 20 matrículas. Cabe ainda destacar que o trabalho pedagógico já é bastante prejudicado com a situação atual, mesmo com as crianças da mesma faixa etária, e apesar da quantidade reduzida de crianças em sala pelos motivos de infraestrutura já citados, e que a realidade da escola não está sendo considerada, apesar dessas informações constarem mensalmente nos relatórios da supervisão, aguardando uma medida que favoreça o desenvolvimento dos trabalhos.
existe a necessidade de diálogo para a melhor condução dessa problemática, reforçando que a escola possui uma sala para receber novas matrículas, enfatizando que o trabalho pedagógico precisa ser mais valorizado com as condições adequadas para melhor atender as crianças e não ficar apenas no discurso, e sim com ações efetivas a serem cumpridas pelos órgãos competentes. Não é só o trabalho com as crianças a ser prejudicado, mas também o trabalho da equipe de assessoramento pedagógico, em que a sala minúscula dos professores é improvisada embaixo de uma escada. Devemos considerar também que os responsáveis, ao fazer as matrículas na escola, não matricularam suas crianças em turmas multisseriadas e deveriam ter direito à voz sobre isso. A direção já deu uma reunião para o dia 9/6, segunda-feira, para tratar sobre esse assunto com os responsáveis, juntamente com o Conselho Escolar. No entanto, conforme informado pela SEMI, a diretora, o prazo para essa reorganização foi até o dia 5 de junho, quando ela deveria responder ao e-mail, confirmando os ajustes requeridos, ou seja, antes de conversar com as famílias. Após todas as informações acima, solicitamos averiguações e possíveis providências. Agradecemos antecipadamente a atenção e colaboração, e assina a professora Miriam Araújo Guimarães, professora supervisora escolar. Então, feita a leitura do relatório encaminhado pela supervisora, eu passo a palavra, então, para o professor Ricardo, nosso conselheiro, e que é o responsável pelas matrículas, né, qual é citado no relatório. Patrícia, obrigado pela leitura atenta. Bom, eu queria esclarecer algumas questões que são colocadas nesse, aspas, denúncia, né? O primeiro é sobre superlotação, né? Eu entrei neste setor em janeiro desse ano, então toda a projeção das turmas foi realizada anteriormente à minha chegada, mas consta nos nossos arquivos, né, assinado pelos diretores, as turmas que seriam abertas e as suas capacidades. Então, a creche 4, que a supervisora informa aí ser uma sala menor, ela foi registrada como planejamento para 20 alunos. Nós só não chamamos 20 alunos de creche 4 porque nós não tivemos demanda. Então, nós chamamos os 13 alunos, depois teve uma baixa, a turma constava com 12 alunos. A época, né? Porque tudo isso mudou muito de lá para cá. Então, me causa estranheza a argumentação sobre superlotação, né? Uma vez que, em momento algum, foi proposto o excedente da capacidade de 20 alunos. Bom, multisseriar é uma coisa que não é exclusiva da unidade escolar dela, né? Nós temos essa estratégia utilizada, é uma estratégia legítima, é uma estratégia prevista em legislação e, de acordo com a comunidade escolar, eu acredito que o estranhamento deveria ter sido até junho 9 crianças de pré-2, que, segundo a LDB, estão em idade obrigatória de estar matriculadas, não terem sido. E a escola não ter se pronunciado sobre isso, como várias outras gerações fazem. Buscam, olha, chamam a gente, vem conversar o que a gente pode fazer. Então, é sempre um diálogo. Então, foi isso que eu e a Juliana Mendes, que é a diretora do departamento de matrículas, ela é responsável pela matrícula, eu sou da coordenadoria de acesso e permanência, que coordena, entre outros setores, o da matrícula. Então, a Juliana estava de férias, então eu conversei com a diretora, que, conforme consta nesse relato, se mostrou desfavorável, mas nós fizemos um acordo sobre possibilidades de data, né? Então, me causou outra estranheza aí, identificar que não foi feita a reunião com a comunidade escolar, porque o tempo não era viável, né? Enquanto que isso foi acordado entre eu e ela, né, nesta mesma sala. Eu sugeri, ela disse que ok, então, né, mantivemos assim, falei, vou te mandar um e-mail para poder deixar registrado. Conforme nós conversamos e combinamos, não foi imposto. Bom, nós temos 9 alunos de pré-2 em lista de espera, e nós precisávamos ter uma estratégia para poder matricular esses alunos, né? Uma estratégia que fosse viável, né? Se o pré-2 está estabelecido em legislação
a capacidade de 20 alunos, eu não tenho como abrir uma turma com 9 alunos, que é menos do que a metade. Então, eu fiz uma análise sobre as vagas, e a creche 4 tinha 8 vagas sobrando. Então, minha intenção foi chamar 8 alunos de pré-1 que fazem aniversário mais próximos do final do ano, para poder ingressar nessa turma de pré-2, ficando assim com 20 alunos nessa sala, misturando creche 4 com pré-1, 20 alunos. Essa outra turma ficaria com as 8 vagas que foram, essa turma de pré-1, ficaria com as 8 vagas excedentes, mais uma que ela já tinha lá, que ela só tinha 19 alunos. E eu chamaria esses 9 alunos para poder compor. Então, ficaria com uma turma composta de creche 4 com pré-1, pela proximidade etária, e outra turma com pré-1 e pré-2, pela proximidade etária, favorecendo, assim, o que está disposto em legislação, que é a capacidade de 20 alunos, e também da obrigatoriedade que é de matrícula desses alunos de pré-2. Eu acho que foi isso que eu anotei aqui. Eu não estou entendendo a minha letra aqui, que eu anotei rápido enquanto que era lido, mas eu acho que a princípio foi isso. Me causa estranheza, né? Uma, aspas, denúncia, quando, na realidade, o que foi feito foi uma estratégia para poder acolher novos alunos, que é o que eu acredito que seja o papel da escola, principalmente de uma comunidade como a que é atendida pela Maria Salvadora, né? Uma comunidade que é mais distante, que não tem outras unidades escolares próximas. Então, que a intenção, né, de uma escola nesta comunidade é justamente atender aquela comunidade. E aí ficaria difícil eu remanejar esses alunos para uma outra escola, por proximidade. Eu não tenho uma outra escola tão próxima. Então, a intenção foi exatamente essa. Eu tinha uma dúvida, eu até gostaria de ter falado antes, achando a conselheira, a professora Denise Ovarenga, levantou a mão, eu me lembrei, mas foi uma dúvida que eu já coloquei para você, Patrícia, já há algum tempo, que é pelo fato de eu ser do Conselho Municipal e eu ter sido citado. Se eu poderia fazer, inclusive, essa fala, nós conversamos sobre isso, né, Patrícia? Fiquei preocupado, mas eu queria colocar isso antes, mas acabou que aqui na situação não coloquei, né? Enfim, então essa é a... Pode sim, Ricardo, você é conselheiro, tem fala e tem voto. Tá, beleza. Então foi isso que aconteceu, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou aqui para outros esclarecimentos. Denise, temos a professora Denise com... Eu não sei se a Andresa... Só um minuto, Denise. A Andresa, que esteve na visita, quer falar, Andresa? Se não... Se quiser, só abrir o microfone, tá, Andresa? E então, a professora Denise. Então, essa situação é uma situação bastante importante para o município de Cabo Frio, né? O atendimento para turmas da educação infantil, de creche, de prezinho, essa é uma demanda muito importante para a rede de Cabo Frio. Quando a gente vê que tem 9 crianças em idade escolar obrigatória, sem atendimento, é uma preocupação e uma demanda da Secretaria de Educação. É verdade. É uma demanda muito importante para a Secretaria de Educação. Essa não é uma preocupação da escola. Não é atribuição da escola encontrar vaga para essas crianças. É uma demanda da Secretaria de Educação. A nossa deliberação, a deliberação que rege a autorização de funcionamento da educação infantil, a 37, que está em vigor, ela não diz em momento nenhum a possibilidade de turmas multisseriadas. E ela não diz que o número mínimo para abrir uma turma é 10. Ela diz que é até 20. Ela não diz que menos de 20, com 12, não deve estar aberta a turma. Com 10, ela diz que a turma deve ter até 20. Isso quer dizer o limite máximo. Mas a gente não colocou na deliberação, em momento nenhum, um mínimo. Obviamente que a gente pode oferecer
mais vaga sempre. A estratégia utilizada, ela não está amparada na nossa deliberação 37 de 2023, que rege a autorização de funcionamento da educação infantil no âmbito do município de Cabo Frio. Então, me parece que a Secretaria de Educação tem duas atitudes equivocadas nessa demanda que foi trazida corretamente pela escola, que se sentiu pressionada a fazer uma situação que não é o que a escola entende como melhor a ser feito, pela secretaria. Eu até quero saber que solução foi dada. Está criada a multisseriada? Não, né? Espero que não. Se acontece em outras unidades, escolares a multisseriação, a gente precisa saber. O conselho precisa ser notificado, porque se for na educação infantil, é irregular. É irregular. E a gente precisa acabar com isso. Que nós temos que atender a essas 9 crianças, eu não tenho a menor dúvida que temos. Que essa é uma tarefa da Secretaria de Educação, também não tenho a menor dúvida que seja. Agora, que a escola vai ter que dar seu jeito, eu não tenho acordo com isso. E a multisseriação não está prevista na nossa resolução, na nossa deliberação número 37 de 2023. Então, o Conselho precisa, estou propondo aqui, que o Conselho encaminhe à Secretaria um documento para saber se isso acontece em outras unidades da educação infantil. Eu estou falando da educação infantil porque da educação infantil eu tenho certeza que não pode, que nós temos deliberação que trata disso, que delimita isso. Então, a gente precisa saber o que está acontecendo. Se tem em outros locais, as profissionais deveriam se portar de maneira exemplar, como fez os profissionais da Escola Maria Salvadora, que questionaram, obviamente, corretamente, quem é professor de sala de aula entende o que elas estão falando, né? Quem está lá atuando na educação infantil sabe muito bem o que essas meninas estão dizendo aqui que não deve acontecer. E aí eu estou preocupada em querer saber se isso é uma normalidade, porque se for, a gente precisa dar tratamento, porque está contra a deliberação 37 desse Conselho Municipal de Educação. Então, minha proposta, primeiro é uma pergunta, o que foi resolvido, né? Porque me parece que o senhor Ricardo, responsável pelas matrículas, disse na sua fala que isso já mudou muito. Então, eu queria saber o que mudou muito, o que aconteceu. É a minha primeira pergunta. E a segunda situação é que eu estou propondo um documento à Secretaria de Educação para saber se isso acontece, se esse absurdo, irregular, fora da deliberação 37, está acontecendo em outro local. Obrigada, concluí. Patrícia? Sim. Aí? Sim, a gente tem aqui a Andresa, que pediu a palavra, depois o Ricardo e o Marcos. Ricardo. Então, só vou solicitar, coloquei até no chat, tá, gente? Para poder todo mundo falar, que está se aproximando do minuto do conselheiro, a gente observar o tempo para a gente poder avançar, senão a gente vai ficar preso nesse assunto, ainda tem mais outros 3 aqui que a gente precisa tentar tratar hoje, tá bem? Pode falar, Andresa. Boa tarde. Eu tive em visita a essa escola e de fato, a escola nos mostrou a realidade, né? O tamanho das crianças que estão querendo compor essa nova turma, que é muito desigual. E a escola sugeriu, se não havia possibilidade de abrir essa turma no horário da manhã, com a junção de com alguns alunos de outras salas, que se mantesse o prézinho separado, porque, de fato, o tamanho das crianças que estão querendo juntar são bem inadequadas. Umas são bem grandes em compensação às outras. E isso pode gerar até
acidentes, né? No meio dele mesmo. Ele falou? Perfeito. Perfeito, Andresa. Agora temos também o Ricardo e, na sequência, o Marcos. Patrícia, respondendo à questão anterior colocada, me estranha novamente a fala que diz que desconhece sobre multisseriação. Acho que quem conhece a história da educação brasileira saberia que isso é algo que ocorreu, foi normatizado, legislado, e que, por exemplo, se a gente se observar, se a gente se ativer ao artigo 24 da LDB, no inciso 4º, a gente tem um esclarecimento maior. E a deliberação ela não proíbe, apenas a deliberação não proíbe, ela apenas não menciona. E ela não está acima da legislação federal. Tá? E não há vencimento de lei. Né? Não existe vencimento de lei. A organização da turma, para quem trabalha no setor, ela acontece de acordo com a demanda. Né? Em momento algum foi dito que não se pode abrir uma turma com 9 alunos, que existe um quantitativo mínimo. Aliás, é cansativo ter que explicar coisas básicas que não foram ditas, e aí tem que ficar falando, não, mas eu não disse isso. Nossa, é muito cansativo. Então seria bom de se ater o que está sendo dito, né? Porque me parece que a gente perdeu bastante tempo ao longo de toda a sessão de hoje, só com coisas de esclarecimento do que foi dito e do que não foi. Então, acontece. A senhora conselheira, professora Denise Alvarenga, perguntou sobre como está a solicitação. Eu sugiro a ela que faça um encaminhamento, né, do Conselho Municipal perguntando, né, à Secretaria Municipal o que ficou decidido. Porque aqui eu estou na minha posição de conselheiro municipal de educação. Então, já que a dúvida dela é sobre a decisão da SEMI, por favor, que direcione o questionamento dela a quem é devido. E eu acredito, né, que acho importante o que foi dito, né, que é melhor a gente conhecer um pouco mais a realidade, e se fosse conhecida, saberia que acontece também no ensino fundamental, quando há necessidade, pelo mesmo motivo da Escola Maria Salvadora, e, inclusive, se as visitas ocorressem, né, isso poderia ajudar muito, porque a gente conheceria a realidade das escolas, né? Então, eu acho que uma primeira que a gente marcou não aconteceu, seria bom que na próxima, né, as pessoas conseguissem comparecer para que a gente possa acompanhar de perto e conhecer a realidade do que não nos é familiar. Marcos, por favor. Boa tarde. Estão conseguindo me ver? Tá ok? O áudio está saindo corretamente, Patrícia? Só consigo te ouvir, Marcos, eu não te vejo, mas eu acho que eu estou travada, pode ser a minha internet. Tô tentando, deixa eu resetar aqui, só um instantezinho. Eu fico abrindo e fechando o meu vídeo, porque ele está travando também. Mas, independente da imagem... Estou te ouvindo. Consegue me ouvir, é tranquilo. Primeiramente, a gente tem que pensar no acesso à permanência dos nossos alunos. Para quem conhece a comunidade do Maria Joaquina, sabe que a nossa escola Maria Salvadora é uma unidade escolar em território quilombola e que o acesso à permanência desses alunos é muito dificultado por N situações. Então, buscar estratégias para que o maior número de alunos possível possa ser matriculado, observando a qualidade do ensino, é importante. Eu faço um adendo à fala do professor Ricardo. A LDB, no seu artigo 23, estabelece, vou até fazer a leitura aqui porque eu estou com ele aberto, que a educação básica pode se organizar em séries, turmas, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que interesse do processo e aprendizagem assim recomendar. E também o artigo 24, o inciso 4º, ele diz que a educação básica, ela também pode se organizar em classe, turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento de matéria para ensino de línguas estrangeiras, artes. Então, usando uma analogia do que é trazido na LDB, a multisseriação, buscando o acesso à permanência desses alunos lá no Maria Salvadora, eu acho que é uma estratégia fortuita para que esses alunos sejam inseridos no ambiente escolar,
visto que haviam 9 alunos em lista de espera, na minha perspectiva e na minha observação, é importante que eles sejam matriculados, e a estratégia da multisseriação, ela se torna bastante interessante. Encerro aqui. Temos a Denise. É bastante cansativo mesmo, mas eu acho que é isso, né? A gente que luta, que defende, que atua independente dos governos, né? Que está aqui com tantos e tantos governos diferentes, fazendo o papel de defesa da qualidade do ensino, da escola pública socialmente referenciada. A gente que está aqui há muito tempo, a gente conhece todas essas possibilidades, companheiros, todas. Inclusive, algumas escolas são aprovadas por esse colegiado por agrupada, o que nada tem a ver com série. A gente sabe das possibilidades que são abertas pela LDB, a gente conhece a legislação, mas a gente está falando da nossa rede, do que a nossa rede entendeu que seja o melhor. E não sei se vocês sabem, mas a LDB dá abertura para que cada um se encaixe naquilo que entende ser o melhor. E nós aqui trabalhamos na perspectiva de que o melhor não é a multisseriação. Diferente de algumas escolas que nós aqui autorizamos o funcionamento. Autorizamos o funcionamento de algumas unidades escolares da rede privada, por exemplo, que têm agrupadas. E a gente aqui não disse que era alguma coisa irregular aquela escola entender para aquela rede dela privada esse tipo de oferta. O que eu estou dizendo aqui é que nós, rede de ensino, Cabo Frio, escolhemos não ter. E que nós estamos descumprindo algo que nós mesmos dissemos que não queríamos. Será que é difícil entender isso? Será que quando as pessoas dizem que é melhor para quem? Para o governo que vai economizar com uma turma? Ou com os profissionais que vão trabalhar de forma mais individualizada, mais personalística, com um atendimento mais proximal? Então, é melhor para quem, né? Nós aqui, enquanto rede, entendemos que não era o melhor. O que me estranha é a própria rede propor algo que não é o melhor. É melhor para quem? Para a economia? Quanto é que está gastando hoje com os cargos comissionados, com 4 secretários adjuntos? Então, a gente precisa entender que quando a gente está falando aqui, a gente está falando do que a gente defendeu. É porque, eu entendo, né? As pessoas chegaram agora, não compreendem todo esse debate, e eu estou dizendo aqui que me estranha, quando vem falando de como se a lei... Não é isso. A gente sabe todas as possibilidades da lei, mas a lei diz que nós fazemos o nosso regimento, a nossa forma de entender a política educacional. Por isso que a deliberação 37 não prevê as multisseriadas. E aí, quando diz que a legislação federal prevê, a gente tem que lembrar que o município tem o seu regimento, né? O federal propõe qualquer tipo de organização, mas nós escolhemos a nossa. E aí a gente fala contra o que a gente mesmo aqui estabeleceu. É isso que eu acho estranho, entendeu? Uhum. E não concordo, Quando eu falei da educação infantil, eu estou falando porque a gente está tratando da deliberação 37, que acontece no fundamental, eu sei, por exemplo, na Francisco Franco. Mas a gente aqui está falando da deliberação 37, que autoriza o funcionamento para as escolas municipais e privadas no âmbito do município de Cabo Frio. Pois não, Patrícia, concluí. Não, é que teve um delay, eu achei que você tinha terminado. Desculpa, Denise.
Pessoal, então é o seguinte, nós precisamos deliberar, porque nós já passamos para o horário do conselheiro, e nós temos que apreciar também a correspondência. Tem duas situações em pauta. Hoje é a última reunião antes do recesso, e nós temos a situação de 3 pedidos de participação em plenária para a gente deliberar para a primeira plenária, né, do segundo semestre, e também apreciar a correspondência ser enviada para a SEMI acerca do pedido do Pujirá quanto à liberação de carga horária para os conselheiros. Então, é uma deliberação importante que a gente precisa fazer. Em relação a essa situação específica, né, da denúncia, após a visita das conselheiras à escola, as falas dos conselheiros, a fala justificativa do próprio Ricardo, eu acho que nós podemos passar, então, para a deliberação. O Ricardo fez uma sugestão de fazermos a solicitação que a Denise previu através de correspondência oficial à SEMI, né? Então, quero colocar isso como uma proposta para a gente avaliar e saber se tem alguma outra proposta que a gente possa fazer nesse ínterim para que a gente possa superar a pauta e ir para os outros 2 pontos que a gente precisa passar para o momento do conselheiro. Ricardo, é sobre proposta? Eu estou na frente ali, pelo menos, não sei. Eu acho que é isso, perdão, a Denise e depois Ricardo. A primeira é que ele disse que, como não vai me responder a minha pergunta que eu faça oficialmente, estou então, adendando a minha primeira solicitação, que a minha primeira solicitação é perguntando à rede em que outras ocasiões isso acontece, em que outras escolas essa multisseriação acontece. Foi a minha primeira pergunta. E aí, como eu perguntei como anda hoje, e o conselheiro disse que eu preciso, então, perguntar de maneira formal, então acolho a sugestão do conselheiro e acrescento à minha solicitação essa indagação. Eu só queria completar dizendo que eu conheço as 90 unidades da rede, as 90, inclusive Maria Salvadora. Obrigada, concluí, terminei. Bom, então, entendendo que existe acordo, né, na solicitação oficial à SEMI, vamos fazer, então, o ofício à SEMI para solicitar informações. Ricardo, pois não. Eu não vou entrar na provocação, por conta do que já foi exposto, mas eu queria muito fazer um pedido, né? Nós estamos em análise da situação desses alunos desde abril, sabe? Nós, do meu setor, que eu digo. Então, assim, há uma preocupação pessoal, né, minha como chefe desse setor, em relação a esses alunos que estão fora da sala de aula. A comunidade é uma comunidade muito carente. A gente sabe a proposta pedagógica da educação infantil, mas a gente também sabe e deveria se sensibilizar em relação ao caráter social, da função social da escola, né? Então, considerando isso, eu gostaria de saber se há alguma forma de que a gente possa tornar isso menos moroso, porque eu tenho 9 crianças da comunidade do Maria Salvadora fora de escola. E eu gostaria, assim, pelo menos, assim, uma expectativa de que pós o retorno, né, a gente pudesse ter uma esperança para essas famílias. É uma comunidade muito carente. Nós já ouvimos alguns dos pais aqui, né? Nós, digo eu, as pessoas do meu setor, e a gente tem empatia pelas histórias que eles trazem aqui. Então, eu queria fazer um apelo aos demais conselheiros que, nesse caso, pelo menos, que envolve a vida de outras crianças, a gente tivesse a sensibilidade e a responsabilidade fiscal em relação ao que a gente sabe que é o certo. Na minha proposta, como representante do setor, eu não acrescentei um aluno a mais do que estabelece a lei, Patrícia. A proposta era para ficar 20 alunos em cada sala. Fiz o estudo dos alunos inclusos, qual seria o impacto, conversei com a diretora, é melhor AD do que AC. Fiz todo um estudo aqui com ela. Então, que a gente tivesse mais empatia com a realidade dessas pessoas, saísse um pouco do nosso pedestal de que está com a barriga cheia e o sono tranquilo. Ricardo, uma pergunta. Esses 9 alunos, eles são todos pré-escola?
Pré-2, todos do pré-2. Pré-2. Mas eu só tinha vaga. Hoje a realidade mudou, Patrícia. Hoje eu tenho no pré-1 6 vagas, se eu não me engano, pela última vez que eu olhei. Então, quando a Jaqueline voltou da visita, trouxe o relatório, eu pude olhar a proposta que elas fizeram, a proposta hoje já seria outra. Era seria apenas o pré-1. Mas mesmo assim, a gente não atenderia os 9 alunos. Eu acho que a gente atenderia somente 7 alunos, se eu não me engano, que teve baixa. Se a gente multiseriar apenas o pré-1 com o pré-2. E a gente ainda ficaria com um problema de 2 alunos fora de sala de aula para não passar da capacidade de 20 alunos. Tá? Essa sala vazia pela manhã, ela não é uma hipótese para abrir um pré-2? Patrícia, em termos de questão orçamentária, não. A outra coisa. Esses dados aqui estão todos incorretos, tá? Que foi colocado aqui. Nenhuma dessas informações aqui são verídicas. Nenhuma. Eu fui olhando e conferindo aqui no Geduca, né, que eu tenho acesso. Nenhuma dessas turmas aqui está com a informação correta. Na época, agora menos ainda, tá? Tudo isso ajuda, abrir agora. Desculpa, Ana Lu. Enfim. Então, eu que peço desculpa, que eu estava com o meu áudio aberto, perdão. Desculpa. Pode continuar, Ricardo. Então, a questão de uma nova turma é assim, a gente pensar até da dificuldade que é, né, para a gente poder montar uma turma agora, pensar a questão de carga horária, porque é pré-escolar. Então, enfim, tem uma série de questões que envolvem. Eu não posso, Patrícia e conselheiros, montar uma turma sem pensar no impacto orçamentário, porque faz parte da minha atribuição. Então, quando eu fiz a sugestão à diretora, convidei ela aqui, foi nesse sentido. Eu não vou me estender mais, tá? Pelo tempo. Ok, Ricardo. E pelo meu desgaste emocional também já no dia de hoje. Tá certo, Ricardo. Então, seria interessante, Ricardo, providenciar esse relatório atualizado. Você consegue mandar para, né, aí já um pedido mesmo para que a gente possa até mesmo pensar propostas, né, enviar pelo e-mail do Conselho. De todo modo, nós vamos fazer o pedido oficial. A Ana Lu vai fazer o encaminhamento do ofício, fazendo essa pergunta, né, sobre a situação das crianças na fila e também a pergunta sobre a ocorrência de outras turmas. Você precisa dos dados do quê? Do Geduca? Não entendi. Os dados atualizados, né, de como está a escola nesse momento. A composição das salas. Isso, pelo Claro, você pode me formalizar por e-mail esse pedido? Isso, vamos fazer isso. Tá, Ana Lu? Inclusive, eu queria só fazer uma sugestão pelo horário. Professora, eu já vou dar a palavra à senhora, só para a gente avançar um pouquinho por conta do horário. Os demais itens de pauta, se os colegas não divergirem, para você, Patrícia, preparar os e-mails enviando as respostas. Por exemplo, o item 4.4, já enviar uma resposta para a senhora Ivana Márcia. O item 4.5 também, solicitação de fala em plenária também. Só para a gente avançar, para poder a gente agora já ir para o minuto do conselheiro, para a gente poder ouvir as considerações aí de quem quiser fazer. Eu acredito que os demais conselheiros não tenham receio de a Patrícia preparar as respostas e trazer na próxima plenária só para dar ciência ao conselho do que foi, do que ela respondeu, porque já estava no drive. Só para a gente avançar essas respostas dos itens 4.2 até o item 4.6. Eu não estou vendo o item e, para mim, eu preciso pelo menos ver. Eu não estou com ele. Vou fazer a leitura, Está aqui, Denise, só para adiantar, porque já estava no drive, é só para adiantar, porque eu já vou liberar a sua fala e também o minuto do conselheiro, só para a gente avançar, para a gente não ficar com essas pendências aqui. Pode fazer a leitura, Patrícia, por favor. Nós temos o pedido, né? Nós temos a questão da escola, que nós vamos fazer o ofício à SEMI pedindo essas informações. Aí nós temos também a professora Gláucia Santos solicitando a presença dos conselheiros na escola, lá no Marlicap, né? Então, a nossa próxima visita está marcada para o dia 29 de julho. Então, nessa ocorrência, seria, então, visita inicialmente a essa escola. Poderia ser uma sugestão, né, já que a escola pede a visita dos conselheiros. Nós temos também o pedido do Rui Barbosa, através da professora Mônica Almeida e também da professora Ivana Márcia, né, para a audiência no conselho, para fala, né, para assistência durante a plenária. E a professora Luísa Riat,
Uber, que é bióloga e presidente da comissão do PROMEA, que é a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, que ela quer apresentar a implementação do Programa Municipal de Educação Ambiental de Cabo Frio, para solicitar inclusão na pauta na próxima reunião desse conselho, de um momento para que a comissão PROMEA possa fazer a apresentação do texto base elaborado para o programa, a fim de que o CME possa dar suas contribuições também. Então, temos 3 pedidos de participação aqui na próxima plenária, que vai ocorrer, né, no início de agosto, vai ser no dia 5 de agosto. Então, a gente entende que sempre demos assistência, né? Mas com um adendo aqui, que além do Colégio Rui Barbosa, 2 solicitações de lá, nós temos também a da professora Luísa Uber, que quer trazer essa política pública para que a gente tome ciência e dê contribuições. O que eu entendo aqui é que nós podíamos pedir a ela que encaminhasse com antecedência para que os conselheiros tomassem ciência desse documento base. Podíamos responder marcando no dia 5 de agosto e pedir ela que ela encaminhe, e aí eu boto no drive, lá no grupo também, os conselheiros tomarem ciência. Então, com relação a esses itens 4.4, 4.5 também, para poder elas virem para solicitação aqui no Conselho, elas precisam dizer para quê, para a gente ver se está dentro da nossa atribuição enquanto CME. Então, eu, enquanto presidente, peço solicitação aos conselheiros, na realidade, para que a Patrícia possa fazer essas respostas e a gente traga na próxima plenária, porque para a gente conceder direito de fala, a gente precisa entender se está dentro da nossa atribuição enquanto CME, né? Então, eu entendo que a gente precisa solicitar que elas façam o apontamento da necessidade e a gente trazer para cá para a gente decidir com relação a isso daí. Fala. Ana Lu, mas em relação a essa demanda da denúncia das supervisoras, ficou deliberado de pedirmos a resposta da SEMI primeiro. Não, ficou tudo certo. Não, eu estou falando em 4.4 e 4.5. Com relação à denúncia, não, pode fazer o ofício sim, como foi deliberado aqui. Está tudo certo. Aí não tem Eu queria falar com a presidente que não está no nosso regimento a solicitação de encaminhar ao CME o que vai falar para ter ou não o pedido aceito. No caso, é a resposta, Denise. O nosso regimento não prevê isso. Não, mas a minha atribuição enquanto presidente eu posso determinar sim. Vai mudar o regimento? Não, dentro da minha atribuição enquanto presidente. Eu levantei a mão. O que eu estou solicitando... Rapidinho, Ricardo, só esclarecimento à professora Denise. O que eu estou solicitando à Patrícia que faça dando ciência ao Conselho é que ela responda os e-mails com as solicitações, tentando entender ou explicando qual é o papel do Conselho para a gente verificar se esse pedido de audiência é nosso, se realmente a gente precisa conceder. Entendeu? Eu estou com a mão levantada. Presidente. Eu estou com a mão levantada. Presidente. Só um minuto, professora. Para esclarecer a minha colocação. Eu estou com a mão levantada, por favor. Só um minutinho. Ricardo, então, eu vou levantar minha mão. Então, eu estou levantando minha mão. Então, vamos lá. Na realidade, eu não estou querendo decidir texto nenhum, professora, que eu já conheço a sua forma de pensar e de falar aqui no Conselho. O que eu estou tentando, para adiantar a pauta, porque nós temos uma pauta super extensa, se a gente ficar botando em votação todos os tópicos que a gente tem, a gente não avança. O que eu estou informando aqui, sugerindo, é que a Secretaria-Geral faça um informe a essas 2 solicitações, informando o papel do Conselho. Porque para que eu vou conceder pedido de audiência ao CME se o CME não estiver dentro daquela atribuição? Nós vamos perder tempo aqui com assuntos que a gente precisa dedicar mais tempo. Então, é com relação a isso que eu estou dizendo. A Patrícia responde, elas vão fazer a resposta e nós vamos trazer para cá, para dar ciência ao Conselho, e nós decidimos. É sobre isso. Ricardo, pode falar, por favor. E depois a professora. Pelo menos na plenária eu não vou ter que ouvir que, como presidente, eu tenho que ser silenciado. Patrícia, se você puder me ajudar num esclarecimento, eu não entendi se as instituições já informaram do que se trata. Porque eu acho que faz sentido a proposta da Ana Lu, no sentido de que assim, a gente precisa verificar se realmente faz parte de algo que nos compete.
Exatamente. Então, assim, a escola, as instituições querem marcar uma audiência, ok, mas é para tratar sobre o quê? Exato. Então, assim, e outra coisa, até para que a gente possa estabelecer se é uma questão de prioridade ou não, porque nós temos muitas questões para tratar. Então, a gente pode até, às vezes, ser uma questão relevante, mas não para esse momento. Então, eu acho que vale a pena, sim, a gente ter cuidado, essa clareza, tá? Obrigada, conselheira. Nós temos o e-mail, por exemplo, da professora Glaucia, era pedindo que tivesse a visita dos conselheiros na escola. Então, como a próxima visita vai dia 29, a gente faz o encaminhamento para os conselheiros, né, que possam estar atendendo esse pedido da escola, que foi um pedido da própria escola. Ótimo. Já os 2 e-mails referentes à Escola Rui Barbosa, nós não tivemos a informação do assunto, só o pedido de assistência. Já a professora Luísa Uber, ela fala que é para apresentar a política municipal, né, essa pauta do PROMEA, e falando da educação municipal, Programa Municipal de Educação Ambiental. Ela quer apresentar aos conselheiros e, ao mesmo tempo, pedir as contribuições. Então, nós temos esses assuntos bem específicos assim, em relação aos pedidos. Tá? Então, os únicos que eu não tenho só pediram a participação e assistência do Colégio Rui Barbosa, tanto na fala da senhora Ivana, quanto da Mônica também. Então, Patrícia, você, por gentileza, faz uma resposta perguntando, informando o caráter do conselho, as nossas atribuições, e solicitando que elas especifiquem o assunto para que a gente traga para a plenária decidir se vai ser concedida essa audiência que elas estão solicitando ou não, tá bem? Professora Denise estava na frente, professor Marcos também. Pode falar, professora. Então, eu não sei aonde mudamos, né? Mas mudamos. Aqui nesse colegiado, a gente tem um combinado público, está no site do CME, está em todas as informações, de que qualquer pessoa pode solicitar participação e fala na sessão, desde que encaminhado o pedido até segunda-feira, às 17 horas. Nunca, até a data de hoje, alguém teve que explicar o que ia falar. Nunca. Mas a presidente hoje quer primeiro saber o assunto para depois deliberar sobre a participação de alguém na sessão, o que nunca foi feito nesse colegiado. Mas a minha surpresa maior é que a diretora de uma escola pede para falar no conselho. Sobre o que ela quer falar? Ela quer falar sobre a Palestina? A diretora de uma escola da rede municipal quer falar de algum assunto da rede. É com certeza absoluta que ela não vai trazer para a fala dela nenhum ponto estranho à rede de ensino. As pessoas, até a data de hoje, até o dia 8 de julho, sabiam que para poder ter fala nesse colegiado, que é garantida a fala de qualquer pessoa nos colegiados municipais, em qualquer colegiado, as pessoas podem se pronunciar. Elas podem, inclusive, falar contra o conselho. Elas têm o direito de fala. Sempre teve. E não é minha suposição, não. As pessoas podem pedir o direito de fala e podem usar os seus 3 minutos falando o que elas quiserem. Porque nunca teve aqui o impedimento de quem se inscreve poder falar. E muito menos a avaliação, o crivo. Eu vou ver sobre o que você vai falar para saber se é dentro da minha prioridade de ouvir. A gente nunca teve isso aqui. A regra para participação nesse colegiado é a inscrição até a segunda-feira, às 17 horas, para participar da sessão.
Não tem que pedir. Tem que se inscrever até às 17 horas da segunda-feira. Essa é a regra. E não tem que dizer qual é o assunto. A pessoa vai dizer na hora que ela chegar aqui qual é o assunto. Essa nova regra está sendo colocada nesse exato momento. E eu não concordo com isso. E eu não acho que a gente pode concordar com isso. E eu sei que eu sou minoria nesse local aqui. Vocês sabem que vocês são maioria e vocês sabem por que vocês são maioria. Mas é um absurdo que isso agora vire cerceamento da população na participação desse colegiado. Denise. Se as coisas continuarem desse jeito, a gente vai ter que, enquanto sociedade civil, pensar se a gente vai continuar compactuando com isso, porque nós não estamos aqui para compactuar com isso. Se vocês impuserem, pela força da maioria, que as pessoas agora vão ter que passar pelo crivo do que elas podem ou não dizer aqui, sinceramente, não sei se vamos compactuar com isso. Assim como a gente já se retirou da comissão do processo seletivo, que era um caos, um monte de aberração, se a gente perceber que isso daqui também não serve para nada mais, que agora vai ser a imposição de uma maioria que acha que pode acabar com toda a democracia existente nesse colegiado, a gente vai repensar se a gente vai estar aqui. E vamos convidar a sociedade civil a pensar sobre isso também. E vamos procurar o Ministério Público para intervir. Porque não é assim. Não é os conselheiros que agora vão pensar se o que a pessoa se inscreveu pode ou não falar. A regra é clara. Quer participar das nossas sessões? Você tem direito a 3 minutos. Você se inscreve até às 17 horas da segunda-feira e fala. E fala. Pessoal, entendeu? Denise, é isso. Quero colocar o seguinte, né? A diretora, eu fui fazer uma nova verificação aqui se tinha o encaminhamento, e a diretora encaminhou um ofício pedindo tá aqui, a audiência, e também fala que é para solicitação de audiência para tratar sobre o ensino médio municipal. Então, temos o assunto da direção do Colégio Rui Barbosa. Que nem com licença, nós temos... isso é a sua opinião. Nós Só temos... Ricardo, o Pujirá estava na frente. E em momento nenhum foi dito aqui que é uma decisão minha. Eu disse para justificar e trazer para a plenária decidir, porque se a gente ficar... não é sobre democracia, é porque nós temos uma pauta super extensa para resolver, e se a gente ficar dando voz, vai ficar esse debate que não acaba nunca. Hoje, um debate horrível, uma falta de respeito danada, eu fiquei só assistindo. Então, por isso que eu estou tentando, na melhor forma possível, trazer o conselho para fazer o papel que é dele. Em momento nenhum, eu estou tomando decisão nenhuma. Eu tenho a minha atribuição enquanto presidente, estou usando ela, só para deixar claro. Quem não concorda, sinto muito. Mas eu não estou fazendo nada de errado. Professor, perdão que eu entrei na frente da sua fala, era só para abrir um adendozinho. Pode falar, por favor, professor. Gente, boa tarde. Assim, eu fiquei muito assustado com o que eu ouvi. Porque, assim, de verdade, eu como conselheiro, como representante dos conselhos escolares, me cercearem o direito de fala, eu ia ficar muito, muito triste. E, assim, eu represento aqui conselhos escolares do município inteiro. Também são órgãos colegiados. E, assim, desde o momento que uma diretora de escola, que poderia ser a minha escola, poderia ser o meu diretor, solicita, independente de colocar o assunto ou não, pede uma fala no Conselho Municipal de Educação, a gente tem a obrigação moral de deixar. A gente não tem que perguntar o porquê. Porque um diretor de escola, ele tem que falar alguma coisa que é do guarda-chuva do Conselho Municipal de Educação, até para uma escola que está sob o nosso guarda-chuva, de alguma forma. Mas em momento nenhum eu neguei, professor. Eu só... Por favor, eu não concluí. Desculpa, está me cortando. Eu aguardei a senhora falar o tempo todo. E a senhora não, eu não estou indo contra, professor. Só fiz um adendo na sua fala. Eu vou falar então de novo, tudo bem. Quando a senhora terminar, eu falo. Se eu não gosto de falar, ninguém falando. A senhora terminou? Obrigado. Então vamos lá de novo. Quando colocam a questão de prioridade,
Prioridade é uma coisa muito complexa. O que é prioridade? Talvez o que seja prioridade para uns não seja prioridade para outros. Prioridade é algo muito subjetivo. Então, o que eu queria colocar para vocês aqui, que fique bem claro, é a minha posição em relação a isso, desde que uma diretora de escola, desde que uma escola pediu... Faltou, perdão. Ana Lu, acho que você está com o seu microfone aberto, você está me atrapalhando. Me perdoa, porque eu achei que você tinha terminado, aí eu falei para que a Andresa continuasse. Eu sempre falo câmbio e desligo, para que todo mundo entenda que eu terminei. Perdi até o foco. Vamos lá de novo. Toda vez que uma escola solicita uma fala ou uma visita, a gente entende que é algo importante. As escolas normalmente, elas sabem do nosso tempo curto, de 3 horas por semana, para deliberar sobre o município inteiro. As escolas entendem as nossas atribuições aqui dentro, e eu entendo e respeito muito quando uma escola, independente qual seja, quando solicita uma fala, quando solicita, ainda mais com um assunto importante, agora nós sabemos o assunto importante que é o ensino médio, a gente tem o dever de ouvi-los. É o mínimo que a gente pode fazer ouvi-los. Se é pertinente ao conselho, se não é, se é prioridade, se alguns acham que é prioridade, outros acham que não é, tudo bem. Isso aí vai à avaliação de cada um, mas pelo menos ouvi-los a gente tem que fazer. Tá? E eu me sentiria muito mal e muito triste se o Conselho Municipal de Educação, se eu fosse o diretor de uma escola, pedisse uma fala, me fosse cerceado esse direito. Eu não me sentiria representado. Então, a gente tem que entender isso. Eu sei que o nosso tempo é curto, eu sei que a gente tem muita coisa para fazer, eu entendo tudo isso, mas um dos motivos da gente estar aqui é representar o nosso município, é fazer uma educação de qualidade de verdade. Entendeu? E eu estou aqui por isso. Entendeu? Porque meu tempo também é muito curto, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer, mas eu deixo 3 horinhas da minha semana, mesmo sem descontar na minha carga horária, que eu pedi para que seja feito. Mesmo assim, às vezes eu trabalho à noite. Hoje eu vou sair do Instituto Federal 10 e pouca da noite, por quê? Porque 3 horinhas eu parei o meu trabalho do Instituto Federal para estar no Conselho Municipal de Educação, depois eu vou retomar o meu trabalho. E faço isso com todo o carinho do mundo, com todo o amor pela educação de Cabo Frio. Entendeu? Mas assim, eu não acho justo eu não dar pelo menos meia hora do meu tempo para ouvir uma escola que está querendo muito ser ouvida. Entendeu? E isso não tem questão, isso não é questão política, isso não é questão, isso é questão de humanidade, isso é questão de companheirismo, isso é questão de fazer educação de verdade. Eu não gosto de falta de respeito, eu trato todo mundo com respeito do mundo, por isso que eu ouço todo mundo, mas também gosto de ser ouvido. E de verdade, educação não se faz só ouvindo os outros, educação se faz também tendo presença, tendo postura e se colocando nos momentos corretos, sempre dentro da lei, tá bom? Câmbio de... Eu sou o próximo. Sim, é você, Ricardo. Não vou entrar no debate, no mérito do debate, eu só queria, acho importante, Patrícia, quando você menciona assim, do que a escola quer tratar, então faz toda a diferença, sim, porque quando ela fala para tratar sobre o assunto do ensino médio, ela poderia falar sobre vários outros assuntos. E aí, sim, a gente delibera, sim, uma questão urgente, sim, uma questão que é pertinente, né? Mas eu gostaria, conforme está no e-mail, saber se ela encaminhou que esse é um requerimento da comunidade escolar. Tem ata acompanhando? Porque Presidência do Conselho Municipal de Educação, Câmara de Ensino Médio, inclusive ela fala que é para a Câmara do Ensino Médio, fala somente sobre... Não, porque no e-mail, naquele ofício que você mandou, ela justifica que é com base na decisão do Conselho Escolar? Cumprimentando cordialmente, o Conselho Escolar do Colégio Municipal Rui Barbosa solicita audiência em Vossa Senhoria para tratar sobre o ensino médio municipal. Tem a ata da reunião do Conselho Escolar? Não. Então, não tem como utilizar esse argumento, né? Porque para utilizar que foi uma demanda do Conselho Escolar, eu preciso ter a ata da reunião. Eu gostaria que fosse respondido para ela, né, solicitando esse documento. Quem assina é a presidente do conselho. Então, mas ela assina, mas ela não apresenta que isso foi uma discussão feita em reunião extraordinária, ordinária. Então, eu particularmente gostaria de que isso fosse solicitado para que se verifique se realmente é uma questão da comunidade escolar, né, do conselho escolar. Qual é essa questão do conselho escolar? Por favor. Perfeito. Nós estamos com o presidente da Câmara de Ensino Médio na sala. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode organizar Marcos, né? Tiago. Tiago está na sala? Também não. As pessoas estão saindo em função do horário.
É porque quando ela... Patrícia, o Thiago está de férias. Ah, verdade, perdão. Tá? A gente precisa deliberar, porque ela pede diretamente a Câmara de Ensino Médio. Então, Marcos, que é do ensino médio. A gente pode fazer a convocação, Marcos, na primeira reunião de agosto. Enquanto isso, eu peço a ela que ela mande a ata. Tá bom? Pode ser assim? Eu vou solicitar a ata a ela e a gente, no dia 5 de agosto, você marca uma câmara para ouvi-los. Pode, porque já está determinado ali sobre o que, só faz a solicitação da ata, como o Ricardo sugeriu, para validar o pedido da discussão, por favor. Aí, Marcos, você pode até fazer a convocação, se você quiser, para já na primeira semana, provavelmente de setembro. A gente pode deixar marcado até. Vai ser no dia 2 de setembro. Patrícia, desculpa, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. É porque no outro computador tinha travado, eu tive que pegar pelo celular. Foi a minha primeira pergunta, foi a pergunta inicial que eu fiz no chat, se havia convocação da Câmara, porque eu havia entendido... Não temos convocação de Câmara. Havia entendido no e-mail que era pertinente ao ensino médio, eu como presidente, eu ia convocar uma reunião, mas aí minha pergunta não foi respondida. Eu não vi, perdão. Não, tudo bem. Patrícia, eu não quero convocar a Câmara do Ensino Médio para a primeira semana de agosto, porque eu acho que nós temos a pauta represada. A proposta é em agosto, dia 5 de fazer agosto. A convocação, perfeito. Convoca para 2 de setembro. Perfeito, então. A primeira data disponível é 2 de setembro. Perfeito, então, minha querida. Perfeito. Tá? Corroboro. Aí, em agosto, você pede... Enquanto isso, eu peço a ata para ela. Perfeito, sem problema algum. Tá? Então, fechamos essa demanda. E a gente tem o ofício ainda, né? Já estamos fora do horário, mas temos o ofício pedindo aí a carga horária dos conselheiros, né? A dispensa de carga horária dos conselheiros. Patrícia, deixa esse para a próxima reunião, porque já por conta do horário, vários já foram para a gente debater esse texto. Vários já saíram da reunião. Deixa isso aí para a gente colocar como abertura da próxima reunião, esse ofício aqui. Porque não está todo mundo aí e vai querer. Eu acho pertinente que esse texto seja debatido aqui em plenária. Tudo bem, a Andresa está na fila para falar. Pode falar, Andresa. Eu só estou ficando admirada com a nova postura desse conselho, porque agora, para pedir fala em uma convocatória de fala, seja lá quem for a escola ou o cidadão que pede fala nesse conselho, agora tem que apresentar motivo e ata? Eu estou achando... Estou ficando bem triste com a evolução, porque a gente, nesse conselho, foi feito para a gente ouvir a população no geral que pedir fala. Agora a gente vai dificultar? Estou gostando disso aí. A gente vai seguir o regimento, coisa que eu acho que era seguido em parte aqui, só quando é necessário. Patrícia, vamos encerrar por conta do adiantado da hora, são 5h10, ok? Ok, então, nós entramos no recesso do Conselho e retomamos dia 29 com visitações. Tá? Os conselheiros, até mais perto, dia 28 a gente lembra, mas dia 28 a gente retoma com visitas. Tá ótimo, muito obrigada a todos, uma boa tarde, bom descanso e qualquer dúvida o grupo do Conselho está à disposição. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Rose. Oi, Patrícia. Espera aí só um pouquinho. Estou terminando de remover quem não saiu. Querida, muito obrigada por tudo, tá? Conseguimos botar pelo menos a indicação de relatoria naquele processo. Uhum. Eu agora tenho que tratar de resolver como é que eu vou fazer para entregar esses processos e despachar isso tudo. Porque chega amanhã já é para ir para Macaé, né? Então, é aquela doideira. Amanhã também vou ver o que eu faço da vida. Tá, e quinta-feira eu estou aqui, tá bom? Vou tentar agilizar essas
atas que estão faltando. Quinta e sexta, a Cláudia vai aparecer, porque ela teve que retomar e está esperando assinar aí algumas coisas para ela poder sair na licença dela, né? Então, o que eu pensei de traduzir para ela é para ela fazer. Eu não sei como é que está você de ata, mas eu acho que agora você só tem essas 2 atas de hoje, não é isso? Não, estou devendo a ata da educação infantil. Ah, tá. E eu não sei se a do ensino fundamental está pronta, mas eu vou checar direitinho para ver. Tá, mas aí você pode, porque a gente vai começar dia 29, a gente não tem reunião. Pode fazer com um pouco de calma também para você tirar seu recesso, tá, Rose? Tá bom. Vamos recuperar nossa memória, nossa cabeça, porque senão a gente surta. Deixa eu só finalizar aqui. Tá. Olha, aqui tem enquete, que